O que acontece quando a gente decide romper com aquele roteiro tradicional da vida para viver uma vida de liberdades, viagens e muitas delícias? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Clubinho da Libido, a nossa mesa de bar terapêutica para falar sobre prazer. Eu sou a Mari Williams e se você tá vendo a gente em vídeo, você já viu que eu não estou sozinha. Eu estou aqui com a minha amiga sexóloga que fez mestrado em terapia sexual e terapia de casais na mesma turma que eu, em Barcelona, colegas de mestrado. Ela que fala sobre viver uma vida deliciosa, que vive uma vida nômade por aí e que inspira muitas mulheres a conhecerem mais os seus desejos. Stephanie Bauman, seja bem-vinda! Bem-vinda ao Clubinho da Libido. Amei esse convite, muito obrigada, uma honra estar aqui. A gente vai fazer um papo aqui hoje que eu tô muito animada, porque eu conheço muito a Stephanie, né? A gente estudou juntas e passamos muito tempo juntas na Espanha. Mas a gente decidiu bater um papo aqui hoje sobre coisas que a gente também não conversou ainda. Então acho que vai ser muito rico, porque, né, amiga, você viveu uma vida de muitas rupturas, né, ao longo da tua vida. A ruptura com o seu casamento, a ruptura com o país que você morava, uma descoberta de um novo estilo de vida, se a gente puder chamar assim, né, muito mais delicioso. E você fala muito sobre viver deliciosamente. Então, conta pra gente, o que seria viver deliciosamente? Para mim tem muito a ver com habitar o nosso corpo, com presença. Então, o que significa isso? Usar o nosso corpo a nosso favor, ritualizando o prazer do dia a dia. E construir boas conexões, bons relacionamentos. Eu acredito que isso faz com que a gente intencione mais e coloque mais em prática aquilo que faz sentido para nossa vida. Sim, na prática, o que seriam esses ritualizar mais os prazeres do dia a dia? O que é isso? Usar os seus sentidos, os 5 sentidos que a gente tem aqui no nosso corpo, como um grande instrumento que a gente tem de sentir prazer, para intencionalizar quando você tá tomando um cafezinho, por exemplo. Tirar Cheirar esse o café, sentir a temperatura. Antes de tomar esse shot, já começar o dia, sair correndo e fazer as coisas no piloto automático. Sim. Então, sair do piloto automático é você trazer presença para aquela atividade que você está fazendo. Sim. Então, o banho que você toma em 5 minutos, você pode tomar em 5 minutos, mas sentindo o cheiro daquilo que você está passando no corpo, sentindo a textura da sua pele, fazendo todo esse ritual. Sim, exatamente. Até pra você que tá ouvindo, eu comentei isso numa palestra recentemente. Eu falei, gente, vocês. Era uma palestra 10 horas da manhã, era cedo. Mas eu falei pra elas assim: eu tenho certeza que do momento que vocês acordaram até o momento que vocês chegaram aqui, pelo menos 3 gostos prazerosos passaram pela boca de vocês. Quais foram? E muitas delas não sabiam lembrar, né? Eu falei, bom, é o gosto do café. Provavelmente você comeu algo que te dá algum prazer e às vezes uma escova de dente, um gosto de uma pasta de dente, né? Um gosto de menta, um enxaguante bucal, né? A gente tem várias sensaçõezinhas gostosas que a gente desperdiça ao longo do dia, né? Sim, e a gente tem muito prazer ao longo do dia que a gente não registra como prazer. Então, reconhecer esses prazeres no dia a dia e colocar a intenção de que esse momento seja um momento de autocuidado e de prazer no seu dia faz muita diferença. Sim. Porque é isso, senão você passa o dia no piloto automático, você nem sabe como você chegou no trabalho, você nem sabe o que você almoçou e desperdiçou essas oportunidades. Sim, super. E acho até que às vezes fica parecendo que viver uma vida deliciosa é um privilégio. Acho que a gente tem sim privilégios, né? Hoje em dia, quem tem mais tempo de descanso é sim privilegiado. Quem consegue comprar, às vezes, um produto que escolheu, né? Tem um certo privilégio. Mas tem certos prazeres que são acessíveis, né? E que não dependem, né, de finanças. Sim. Quais seriam esses, você acha? Tudo que tá dentro da sua rotina, que você já faz, e te dá algum tipo de pausa Legal. das correrias. Então, isso, eu sou muito fã do banho. Sim, eu também, sim. O banho, produtos cheirosos, o cafezinho, uma comida que você faz com mais. É colocar mesmo Com isso a fazer intenção, com né? intenção, Sim. com um prato bonito, com esses temperos diferentes. Sim, então acho que nem a intenção a palavra. Tem uma colega minha que eu já trabalhei que fala sobre compulsão alimentar. E ela fala uma coisa interessante que é que a gente tem que
para evitar compulsões, comer com dignidade. Então, por exemplo, ela fala, ao invés de você comer um bolo inteiro parada na porta da geladeira, que isso é um episódio de compulsão, você abrir a geladeira e comer aquilo de pé, ela fala, coma com dignidade, ou seja, pegar um prato, você vai servir o bolo e você vai sentar na mesa. E ela traz isso como uma ferramenta para você limitar mais as porções e você controlar um pouco essa compulsão. Mas eu acabei trazendo isso para experiências prazerosas. Então, até aqui em casa, meu namorado sempre fala isso. Ele fala, ai, você sempre, antes de pôr um macarrão, ontem a gente comeu um macarrão com atum, eu coloco uma cebolinha, sabe? Eu coloco uma pimentinha, um tchuc-tchuc Dá uma de pimenta enfeitadinha. só pra enfeitar. Porque a comida fica tão mais gostosa, né? Fica. E o cheiro também muda, você tem mais essa sensorialidade, essa coisa do, um orégano que seja, sabe? O Sim. orégano já dá uma outra cara pro macarrão com atum. Então, tudo isso que traz sensibilidade para o nosso corpo, para os nossos sentidos, e que tá dentro já da sua rotina, faz com que você sinta mais momentos de prazer ao longo do dia. Então pode ser na hora de deitar na cama, se esfregar ali nos lençóis. Ai, é tão bom. Cheirar o travesseiro com aquele cheirinho de amaciante se você acabou de trocar a fronha. Sabe, coisas... eu tenho feito uma coisa que eu tenho gostado muito, que é, na hora de ler antes de dormir, eu acendo uma vela. Então já deixa o ambiente um pouco mais aconchegante, um pouco mais gostosinho. Então fazer detalhes mesmo, não precisa ser nada extraordinário, porque não é para ser extraordinário, é para ser nos detalhes mesmo, no dia a dia. Coisas que ativem os seus sentidos. Então tudo que você tiver de 5 sentidos, é isso, cheirar as flores, quando você estiver caminhando na rua, olhar com curiosidade para os lugares por onde você passa, para as cores. Eu gosto muito de fazer o exercício de ver o degradê das coisas. Que então, legal. Se tá entardecendo? Sim. Entardecendo. Atardecer em Ixi, espanhol. Ixi, Entardecer. Eu começo a olhar pros degradês que fazem no céu. Quando eu olho para uma árvore, eu tento ver aqueles verdes assim, que estão... tem umas pontinhas mais amarelinhas, tem umas pontinhas mais verde claras. Então, você ir estimulando os seus sentidos. Eu falei do café, dá pra você colocar o nariz bem perto do café e ir se afastando e percebendo como que muda. Porque isso te traz de volta pro seu corpo, isso te traz de volta pro presente. Automaticamente, a sua cabeça não consegue ficar pensando ali naquele turbilhão que ele tá, de preocupações de futuro, do que eu vou fazer, o que eu preciso comprar no mercado e tal. E ele te traz de volta pra cá. Como que é esse cheiro aqui pertinho? E como que ele fica conforme eu vou me afastando. Como que é o gosto do café logo que eu coloco na boca e se eu brinco um pouquinho com ele na boca e depois que eu engulo. Sim. Então isso é um exercício para você voltar a habitar essa pele aqui que a gente normalmente tá só dentro da cabeça. E que a gente pode levar pra cama também, né? Com certeza. Beijar na boca da pessoa e sentir o gosto da boca da pessoa e a textura da língua da boca da pessoa no seu céu da boca. Eu faço muito esse exercício quando eu me percebo ansiosa, assim, sabe? Tipo, começando trocas de prazer, mas percebendo que eu não tô bem ali, sabe? Sim, que isso tá na cabeça. Isso acontece muito em consultório, a gente recebe bastante, né? Mulheres que estão, principalmente mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, pensando muito no próprio corpo e como que esse corpo tá aparentando ali na hora do sexo. E pode falar, né? Sexo, claro, tá. Não, clubinho da libido. Clubinho da libido, a gente fala tudo. Então, se a celulite tá aparecendo, se nessa posição, a gordurinha e tal. E aí, quando você faz o exercício, e aí eu gosto de falar isso, né? Você tem a ferramenta, mas se você não usa essa ferramenta durante uma prática, fora ali daquele momento em que a sua cabeça já tá no turbilhão... Fica muito difícil de lembrar. Então, esses exercícios do cafezinho, do banho, de você cheirar o sabonete, de você sentir a pele e tal, isso vai te levando pra, a hora que chegar na cama, você ter mais facilidade e intimidade com esse prazer. Então, minha cabeça tá ali, se a celulite tá aparecendo. Qual que é o cheiro do cangote desta pessoa que está me beijando? Aonde que eu tô sentindo a temperatura da língua, do corpo, do beijo? Então, isso vai ficando mais íntimo, né? Super, que gostoso. Sabe uma coisa que eu penso que acho que é meio inimigo nosso nesse debate, né? Nessa bandeira que a gente levanta do prazer cotidiano? A pressa e a exaustão. Sabe por quê?
Eu fico imaginando mulheres que estão nos ouvindo agora, se você é uma dessas, né, tá se identificando, já aproveita e segue o podcast, porque se você tá se identificando já desde agora, você vai se identificar nos próximos também. Eu fico imaginando as mulheres que estão ouvindo, pensando, tá, mas eu chego em casa exausta, eu trabalhei em 2 empregos, eu tive que responder 49 zilhões de e-mails, ainda me forcei a fazer um exercício físico, peguei 3 ônibus, demorei 2 horas no trânsito, cheguei em casa, não tô a fim de acender a vela, Stephanie. Tipo, o que a gente faz nesses casos? O que essa pessoa faz quando chega em casa? Ela toma um banho? Provavelmente. Um banho, é. Sim. A gente espera que sim. Se for brasileira, provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, fazer isso no banho. A ideia, principalmente da alquimia do prazer, né, que é transformar esses momentos... O que é a alquimia do prazer? Conta pra elas. A alquimia do prazer é esse compilado de metodologia que eu pego coisas da psicologia, do mindfulness, da sexualidade, para trilhar um caminho de como transformar atividades cotidianas em rituais de prazer. Então, pegar esse banho que essa pessoa vai tomar super cansada, dá pra colocar uma musiquinha gostosa, relaxante, pra você já ir tirando a bagagem do trabalho, da rua e chegando em casa? Fazer todo esse momento de vou escutar o som da água batendo no chão, batendo no box. Eu vou sentir a temperatura dessa água no meu corpo. Eu vou pegar o shampoo e antes de passar ele na minha cabeça correndo, eu vou cheirar o shampoo e sentir as bolinhas fazendo, sabe? Fazer uma massagem. Sim. Faz uma massagem, vai demorar os mesmos 5 minutos. Sim. Um pouquinho, 1 minuto a mais. Mas, sabe, fazer realmente essa ritualização. Então, o que você já faz no seu dia a dia não é pra incluir mais atividades, é pra você intencionalizar essas atividades. Essa Perfeito. E acho que é tudo uma questão de escolha, no fim, né? Acaba que viver deliciosamente nesse sentido que a gente tá trazendo aqui, que não é no sentido comercial de comprar coisas, acaba sendo uma escolha, né? Quem é ouvinte aqui do Clubinho já sabe o que eu vou falar. Que tomar um banho de 10 minutos com a vela demora os mesmos 10 minutos que o banho com a luz branca do box. Faça a sua escolha, né? Tem as suas ferramentas. Eu não tomo banho de vela todo dia, acho que você também não. Mas, se eu chego muito cansada, eu sei que eu vou me agradecer infinitamente na hora que eu sair do banho se eu acender uma vela antes. É assim, eu nunca me arrependo. É que nem as pessoas falam, nunca me arrependo de ir treinar. Eu nunca me arrependo de acender uma vela na hora de tomar banho. Eu nunca me arrependo de fazer uma automassagem, né, nos meus ombros ao sair do banho. A gente nunca se arrepende. Mais uma pergunta. Você acha que essa questão de viver deliciosamente ou de, por exemplo, acessar mais os prazeres da vida pode levar a gente também a se sentir meio culpada? Nossa, sim. Se você for mulher, principalmente, muito, porque a gente foi ensinada outra coisa, a gente foi ensinada a servir, a dar prazer para outra pessoa, que a gente precisa estar à disposição dos outros, que o nosso prazer, que as nossas vontades, que os nossos desejos não são importantes. Que é mais importante para o outro, é mais importante ser produtivo, é mais importante fazer as coisas para continuar girando esse processo. E até de não conhecer os próprios gostos, né? Sim. Isso é uma coisa que eu tenho debatido em alguns eventos presenciais, de pessoas trazerem, nossa, eu te escuto falando e eu fico pensando... Uma pessoa trouxe isso numa palestra recentemente que foi muito legal, falou, eu fico pensando que a minha avó, que a minha mãe, elas nunca fizeram o que elas gostaram. Elas sempre perguntaram pra gente, né? O que você quer fazer, o que você quer comer. Ou perguntaram pra um marido, aonde você quer ir hoje. Vão das pequenas coisas, né? De como a gente vive a vida deliciosa para os outros. A gente tenta deixar cada vez mais a vida deliciosa para os outros, que acaba sendo uma recompensa pra nós também. Porque é prazeroso. Dá prazer. A gente fala disso. Claro que é prazeroso dar prazer. Mas onde que estão os nossos desejos, né? No meio disso? Sim. É muito prazeroso dar prazer, mas a partir do momento que isso começa a te prejudicar em prol de colocar a necessidade de outra pessoa acima da sua todas as vezes, aí a gente tem uma questão. E quando você fala de escolha, acho isso muito legal, porque sim, mas às vezes falta repertório também. Então, um exercício que eu costumo dar em consultório ou até nas rodas de conversa é fazer uma lista de 20 prazeres. Ai, que delícia! Fazer uma lista de 20 prazeres de coisas que te dão satisfação, das menorzinhas. Então, essas coisas do dia a dia, ver
Ai, posso fazer rapidinho? Vai. Não vou fazer 20, mas tipo, coisas que me dão prazer. Eu gosto de olhar pela janela no fim da tarde. Eu tenho muito prazer em olhar o céu naquela hora que tá azul. Ai, lindo. Sabe aquela hora que tudo é azul? Uhum. Acho que chama The Blue Hour, na verdade, né? A hora que fica tudo azul. Eu tenho muito prazer de beber água. Eu amo beber água, fazer exercício, receber minhas amigas em casa. Ou, tipo, ter momentos de carinho com as minhas amigas na rotina. Ai, tem várias coisas, mas tipo, só me sim. excitei aqui agora e aproveitei. Não dá uma coisinha Dá um gostosa? foguinho, amiga. Dá um foguinho. E é isso, porque às vezes a pessoa acha que o prazer vai ser, ir à praia, viajar, coisas grandes que são também. Maravilhoso. Sim. Se você tiver essa oportunidade, vá. Mas não fica esperando uma vez no ano que você tem férias pra ter um momento de prazer. Sim. Né? Ou só no fim de semana, quando você consegue estar com as suas amigas. O que dá pra fazer de pequenininho na rotina? Arrumar meu prato bonitinho antes de comer. É muito bom isso. Então, isso, mandar mensagem pra uma pessoa que eu tô com saudade. Aí pensei nela, em vez de deixar pra depois, só tô querendo saber como você tá. Ou tipo, assistir um episódio de uma série que você via na adolescência. Uhum. Ai, sabe? sim, confortinho. Aquela coisa que você assiste e você fala, nossa, porque parece que te conecta com a sua versão de antes, a sua de agora, né? Sim, é uma delícia. E aí é muito engraçado que você, quando eu falei da lista de 20 prazeres, você que é uma pessoa super conectada com prazer, com a libido, Sim. que você tá super atenta, você já veio, nossa, eu tenho vários. As pessoas não conseguem chegar em 10 normalmente. Tá. Então, se você for fazer esse exercício em casa e for muito difícil pra você, saiba que é a coisa mais comum que tem. A pessoa chegar na sessão seguinte e falar, cara, não consegui. E aí a gente tem que ir juntas, criando repertório pra encontrar quais são esses momentos de prazer, porque eles existem. Existe pelo menos a ideia do que poderia ser mais prazeroso na minha rotina, mas eu não faço porque eu tô esgotada, eu não faço porque eu tô colocando as necessidades de outra pessoa na frente, eu não faço porque eu esqueço de mim mesma. Sim. Então, criar esse repertório e você incluir isso intencionalmente, a gente vai falar muito essa palavra hoje, Sim, né? sim. Intencionalmente na rotina, de agendar o seu prazer. Você tá com a agenda ali lotada. É reunião, é trabalho, é fazer almoço, é limpar a casa. Né? E cadê esse quadrante aqui do prazer, do Sim. descanso, da pausa? E acho que, lembrando a pergunta que eu fiz ali atrás, quando as pessoas estão exaustas, se você está exausta, isso é o que vai te recarregar, né? Às vezes a gente deixa de fazer algo na rotina porque a gente tá cansado, mas era justamente aquilo que ajuda a gente a descansar, Exatamente. né? E eu sinto que esse acaba sendo o looping que a gente entra. A gente tá tão cansado pra fazer algo pro nosso próprio prazer que a gente esquece que é justamente isso que ia nos ajudar nesse momento, né? E fica com essa pressa de, eu tô nessa rotina e aí eu não posso descansar porque eu tenho coisa pra entregar. E aí, só que aí você lembra que sem você não tem entrega, né? Sim. Vai acabar você e essa entrega não vai acontecer. Então, colocar o descanso, o sono, ou isso, né? 5 minutos que eu vou aqui olhar pro nada, pela janela. Não, e alguns limites mesmo na rotina, né? Entender, assim, uma coisa que nós duas sempre falamos, né? A gente ama nosso trabalho, é uma delícia falar sobre prazer e ajudar pessoas nisso. Mas se um dia a gente estiver se sentindo muito mal, o mundo não vai acabar. Se um dia eu não publicar um podcast pra vocês, é uma pena, né? Porque eu gosto dessa troca que a gente tem, mas vai estar tudo bem com a vida de vocês. Eu não preciso me esgarçar até o limite pra entregar algo que, assim, não é cirurgia cardíaca, né? Exatamente. Então, às vezes, entender qual que é o nosso limite de entrega pro trabalho ou de entrega pra algumas funções. Eu sei que temos privilégios e tem certos tipos de trabalho que a gente precisa entregar assim, mas é o que a gente tá falando, não vão ser 2 minutos de descanso que vai fazer um desastre no teu trabalho, né? Sim. É bom saber o que é inegociável na sua rotina também. Sim. Porque senão a gente fica nessa bola de neve do trabalho e acaba não fazendo coisas importantes. Se exercitar, por exemplo. Você não precisa ir todos os dias na academia. Mas será que 2, 3 vezes na semana, em vez de ficar 1h30, fazer 30 minutos naquele dia que o trabalho tá mais corrido? Não rola. Então, ir encontrando aquilo que é fundamental para você se manter bem, viva, Sim. esperta, né? Sim, super. Mas, muitas vezes, né, Esté, pra gente viver assim, dessa forma deliciosa, a gente precisa romper com algumas estruturas. A gente fala agora da estrutura do trabalho, pode ser estruturas familiares, mas tem também essa estrutura do relacionamento. De relacionamentos que, às vezes, estão limitando
um viver deliciosamente, por vários motivos. Às vezes são relacionamentos abusivos e tóxicos mesmo, mas às vezes são relacionamentos no qual você não vê que todos os seus desejos estão contemplados ali. Acho que é difícil um relacionamento que contemple todos, Sim. né? Mas Sempre vai faltar. vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas queria conversar com você um pouco sobre sua vida pré-divórcio e sua vida pós-divórcio. Tá. Eu precisei, quando a gente falou que a gente ia conversar sobre divórcio, falar com duas amigas minhas que me conheceram antes do divórcio, pra me resgatar ali, porque fazia tanto tempo que eu não falava sobre isso. Faz quanto tempo que você divorciou? Faz 6 anos. Tá. 6 anos. E eu tinha uma visão de mim que eu falava, gente, não é possível que era só isso. Porque na minha cabeça era isso, nossa, eu era muito insegura, eu tinha muito medo, eu não me sentia capaz de lidar com a vida dia a dia e tudo. E aí essas minhas amigas, elas falaram, nossa, mas eu lembro de você, sempre foi muito parceira e tudo mais. E já logo no relacionamento, era um relacionamento bom, e ele me dava bastante liberdade, porque ele tinha a individualidade dele e ele me ensinou muito também a buscar a minha individualidade. E eu fui experimentando e me esforçando, fazendo esse esforço consciente de fazer mais coisas sozinha pra entender que eu conseguia. Durante o relacionamento, durante o casamento. Isso. Então eu fui entender o que eu gostava, eu fui entender como que era eu mesma na minha própria companhia. Então eu comecei com pequenos passinhos de, eu vou primeiro no cinema sozinha, que me parece um pouco mais fácil. Que eu acho que é o primeiro passo, que é isso. Você tá sozinha, você tá no escuro e tá tudo bem, você tá assistindo um vídeo, um filme, e é isso. Depois, eu vou no parque sozinha. Eu vou jantar sozinha. E aí eu fui incrementando, assim, a rotina. Então, elas me lembraram isso, que eu já fui colocando muitas coisas antes de terminar a relação. Tá. Foram quantos anos de relação? 14. 14 anos. 14 anos. Então, eu cresci com ele. A gente começou com 15 e fomos terminar com 29. Tá. E como que foi isso? Foi mais por necessidade de liberdade? Foi por briga? Por que vocês divorciaram? Foi muito mais por liberdade, um desejo de liberdade. E porque a gente começou a ir por caminhos muito diferentes, assim. Nossos objetivos não eram mais os mesmos, eram valores diferentes, eram coisas. A gente já estava fazendo isso aqui. Sim. Que a gente percebeu que a gente estava mais à vontade saindo separado do que estando juntos, assim. O nosso momento juntos era muito em casa. Mas fazer coisas, os nossos gostos, os nossos círculos sociais já eram muito diferentes. Sim, sim. E o que foi mais difícil na hora de decidir divorciar? Tipo, foi uma decisão? Foi algo construído? Foi construído. A gente conversou várias vezes. Tá. Do que eu me lembro, tá? Eu acho que foi pelo menos um ano e pouco, que a gente conversou várias vezes, que a gente foi tentando se ajustar e se adaptar e vamos fazer esse ajuste e tal. Até a gente decidir que era isso mesmo. Sim. Era melhor separar. Eu tinha muita sede já, eu já tinha muita vontade de viajar o mundo, de morar fora, e ele tava com planos muito concretos aqui, ele já tinha outros desejos, outras vontades. Então, foi o momento que a gente falou, a gente merece ser muito feliz. Sim. A gente é feliz, a relação é... Na época eu sentia que a relação tava boa, mas eu queria mais e isso me deu muita culpa. Muita culpa. Uhum. Que é essa coisa da gente não poder honrar nossos desejos, de um término ele só ser válido quando tem uma traição, uma agressão, uma coisa tóxica, uma coisa assim, horrível. E aí quando tá só ok, mas você sabe que dá pra viver outras coisas, como assim você vai terminar? E na minha cabeça eu fui muito criada de princesas da Disney, né? Muito felizes para sempre. E aí eu ficava assim, nossa, como que eu vou terminar um relacionamento que é bom, um cara que é bom, pra ir viajar? Não faz sentido, sabe? Então eu não honrava esses desejos. Então foram muitas conversas. Ele também, então foi um comum acordo, que eu acho que isso facilitou pro meu lado também. De que a gente podia, assim, viver e merecia viver coisas diferentes. Sim, que legal. Teve algum momento, enquanto você estava pensando em divorciar, que você sentiu medo de ficar sozinha? Todos. Todos os dias. Momentos, todos Até os agora, dias. tô brincando. Todos os dias era... É isso? Meu Deus, o que eu vou fazer? Sim. Como que vai ser minha vida? Vou morar sozinha?
não sei se eu vou encontrar alguém tão legal. Teve isso, né? Também. Sim. Ai, nossa. E 6 anos depois? Estamos aqui. Estamos aqui, como você se sente? Viajantes, felizes e florescidas. Sim. Você se sente mais você agora? Me sinto mais eu. Porque lá, no relacionamento, como a gente cresceu juntos... Então, isso é uma questão, né? A gente se misturou muito, né? Eu peguei muitas ideias dele, muitas formas dele pensar. A gente foi trocando muita coisa da nossa personalidade. E aí, estando sozinha, eu pude entender, tá, então o que é meu? O que eu gosto? Como eu gosto de fazer as coisas? Pra onde eu quero ir? Que tipo de viagem eu gosto de fazer? Então, foi outro rolê, assim. Sim. E como foi pra você a primeira vez que você saiu com alguém? Tipo, não precisa dar detalhes, né, do date. Tá. Mas eu escuto muito isso em consulta, né, de mulheres recém-divorciadas que chegam pra mim e falam: Mari, eu não sei ser solteira, pelo amor de Deus, dicas de paquera. O que eu falo? Pode transar? Não pode transar? E o que eu falo é: pode sim. O que você quiser, pode. O que você quiser. Não o que te falaram, o que o cara quiser, a pressão. O seu desejo, você é livre pra seguir. E eu até costumo falar isso. O quanto antes você sair com uma pessoa e falar sobre você e seus desejos e os seus gostos, antes você vai saber se aquela pessoa é digna da tua companhia ou não. Porque às vezes a gente fica tentando moldar nosso discurso pro outro, né? Sim. Como foi pra você esse início da vida paquerativa, vamos chamar assim? Foi muito empolgante. Ah, que legal! Porque um dos motivos, inclusive, que eu pensava muito, né, no divórcio é que a gente começou muito cedo e a gente não tinha vivido coisas Sim. que a gente via nossos amigos vivendo, né? Então essa parte de flertar e paquerar e viver, tomar na cabeça e tudo mais, a gente não viveu. Então eu tinha muito essa vontade. Inclusive, uma vez eu vi uma irmã de uma amiga se arrumando pra um date quando eu tava na casa dela e eu falei, ai, que delicinha, essa sensação deve ser muito gostosa. Ai, e aquilo ficou em mim, sabe? De, Sim. nossa, imagina, ficar, ai, se arrumar e tal. Porque é muito diferente você se arrumar pra uma pessoa que você vai sair muito uma primeira diferente. vez do Muito que uma diferente. pessoa que você tá há 14 anos, sabe? Então eu queria muito viver aquela sensação. Então eu saboreei cada segundo de vou me arrumar e tal. E aí deu aquele nervoso. Só que eu saí com uma pessoa que eu conhecia da infância. E aí foi engraçado, assim. Então ele me deixou muito confortável também, foi tranquilo. E foi gostoso. Que assim. legal. Foi bom. Eu fiquei bem atenta aos meus desejos, mas eu avisei. Falei, Sim. tô nervosa, aconteceu isso. Expliquei o meu contexto ali pra pessoa. E foi bem mais tranquilo Ai, comunicar. que bom. Que dica então que você daria pra essas mulheres que estão divorciando agora e numa faixa etária também jovem, vamos pensar aí nos 30 anos, ou 30, 35, e que vão começar agora essa coisa dos dates e, meu Deus, o que eu faço? Ainda mais hoje em dia que falam que o date tá tão difícil, né? O que a gente pode falar pra elas? Será que tem algum ponto desse processo que dá pra ser divertido? E eu gosto de usar curiosidade. Então, tô nervosa, não sei o que vai acontecer, como é que vai ser? E se a gente usar a curiosidade em vez dessa ansiedade do não saber? Porque o nosso cérebro realmente não tolera a incerteza. Sim, Ele tolera a incerteza quando a gente tá brincando, sim. que é o momento em que o risco é aceitável. Então, essa curiosidade de quem será que eu vou ser nesse date? E mudar as perguntas, né? Eu vejo que a gente, eu falo mulheres, né? A gente fica muito nessa de, mas será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai me achar bonita? Muda a pergunta. Como eu vou me sentir? Será que eu vou gostar dele? Será que ele vai fazer coisas que me agradem? Será que essa conversa vai me agradar? Então, coisas mais voltadas para como você vai se sentir dentro do seu corpo, dos seus desejos e usar essa curiosidade e a brincadeira também. Sim, aqui no Clubinho da Libido, pra quem é ouvinte, já sabe que tem vários episódios sobre paquera. Se você não dá uma rodada aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify, onde você tá vendo. Porque tem vários episódios já que eu dou dicas, inclusive essa que a Esté trouxe agora é uma que eu falo, da gente virar esse ponto de vista. Eu falo exatamente isso, o que eu penso de você, e não o que você pensa de mim, né? Eu também dou a dica de ir num lugar que você quer ir, de marcar você no lugar, porque às vezes a gente fala, tá, mas o homem, vamos supor que é uma relação heterossexual,
É mais legal quando o homem propõe o lugar. Tudo bem, se você quiser que a pessoa proponha, mas você também pode levar a pessoa nessa posição que você sempre quis ir. Porque você já vai estar fazendo algo legal pra você. Sim. Independentemente do date, você já vai aproveitar aquela noite, né? Mas corre ali nos outros episódios se você quer mais dicas de como paquerar. E aí, amiga, você até adiantou pra gente que junto com o teu divórcio veio uma outra grande mudança, que é a de virar nômade, Sim. né? Ser nômade digital. Como isso aconteceu? Isso foi uma coisa que veio junto com o divórcio? Já era um desejo que você tinha, você falou, né? De viajar o mundo. Então, logo que você divorciou, você já começou essas suas aventuras pelo mundo. Como foi isso? Veio antes. Tá. Foi um dos motivos. Então, tinha muita coisa, né? Que eu queria viver essa questão da liberdade. Então, me descobri, inclusive sexualmente. Eu sentia que tinha alguma coisa ali na sexualidade que eu precisava muito saber. Você não estudava ainda sexualidade. Não estudava sexualidade. Tá. Eu comecei com o polidense, que foi a minha porta de entrada pra. Sensualidade é um negócio que faz eu me Mexe. sentir mais autêntica. Legal. Aí depois eu fui num workshop de Tantra, e aí ali eu falei, acho que eu vou precisar entrar mais a fundo nisso daí. Tá. E aí a sexualidade, então, foi uma grande motivadora pra eu querer me descobrir sozinha e viajar. E eu queria muito calar essa vozinha. Eu queria muito enfiar, assim, pra debaixo da... Sabe quando você tá com uma bola de plástico e você tenta enfiar, assim, embaixo d'água? Sei. Eu me sentia assim. E ela sai voando assim. A hora que você dá uma Adorei essa distraída, ela vem na sua cara. Adorei essa E imagem. eu tava muito, tipo... Ai, que viajar, já viajo com ele, tá tudo bem e tal. E aí essa bola vinha na minha cara. Então eu já tinha muito esse desejo. E aí, assim que eu divorciei, eu comprei a minha primeira passagem. E aí veio a pandemia. Você sabia dessa? Não acredito. 15 dias antes do meu voo, fechou tudo. Gente, pra onde que você ia? Eu ia pra Israel. Caramba, Esté. Sim. Não sabia. E aí, que babado. E aí, eu ia pra encontrar também um amigo meu de lá e tal. E de lá eu ia pra Nova Zelândia. Então, na verdade, eu tinha 2 passagens compradas. Eu ia visitar uma pessoa e de lá eu ia pra outro lugar. E aí, fechou tudo. E eu estava recém-divorciada. Meu Deus. Fechada dentro da minha casa, sozinha. Eu nunca tinha morado sozinha na minha vida. Estou percebendo as meninas ouvindo gag na academia, todo mundo treinando, ouvindo o Clubinho da Libido de boca aberta. Se você se identifica com isso agora, porque, meu Deus. Pois é. Com medo, né, de tudo que a gente estava vivendo ali naquele momento. E aí eu não podia visitar minha mãe, eu não podia visitar minha família. Assim, rede de apoio Onde você tava? presencial. No meu apartamento aqui. Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. Fechada. Sem ver outro ser humano na Divorciada. frente, divorciada. Divorciou querendo explorar sua sexualidade, Eu olha tava, aí. gente. Tô brincando. Isso, juro, o fogo que eu estava assim, eu não acredito que eu esperei a minha vida inteira por esse momento e agora eu não posso. Gente, não acredito. Que babado. Sim, e aí foram até começar a flexibilizar, né? Meses sem ver um ser humano fora do busto aqui, daqui pra os bustos cima. falantes, Os bustos sim. falantes. E ficava em casa, trancada. E aí? E aí que foi um processão de encasulamento mesmo, de essa é a realidade que eu vou viver, não tenho o que fazer, não tinha o que fazer, não tinha pra onde correr. Eu vou ter que viver esse luto, chorar, sofrer e tentar fazer da minha vida... o Química do Prazer surgiu aí, acabei de lembrar. Foi aí que surgiu. Gente, que insight. Foi nesse momento, porque eu tava péssima, né? Sim. Sim, mal. E aí eu comecei a fazer coisas pra deixar o meu dia melhor. Tá. Então, acender um incenso, dançar. Então eu tinha um polidense na minha casa. Sim. Então eu tinha o meu momento de dança, mesmo que não fosse pra fazer aula, porque a gente tinha aula online e tal, mesmo quando eu não tinha aula, eu criava coreografias, eu dançava sozinha, a dança me salvou muito naquele momento também. Então eu fui criando uma rotina mais prazerosa pra eu sobreviver àquele momento. Sim. E quando que você conseguiu viajar? 2021, quando começou a flexibilizar Brasil.
Tá. Aí eu fui primeiro aqui pelo Brasil mesmo, fui pra Bahia. Foi sua primeira viagem sozinha? Não, eu tinha viajado sozinha já Ah, sim, mas antes. durante o relacionamento. Essa Sim, foi sua primeira mas essa foi a sozinha. primeira sozinha pós-divórcio. Tá. E aí eu ia ficar 3 semanas, fiquei 5 meses. Aí Aham. lá também flexibilizou, depois fechou. E aí eu fiquei num lugar isolada também com uma amiga que tava comigo. Eu não viajei sozinha não, eu tava com amigas. Tá. Tava com amigas. E aí foi. Daí depois quando começou a melhorar, quando abriram as fronteiras e tal. Aí quando abriu a fronteira, a primeira viagem que eu fiz foi Indonésia, Austrália. Tá. Então, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, né? Foi essa a Quanto primeira tempo você viagem. ficou? Fiquei 6 meses Sim. Aí você viajando. trabalhava online, atendia Trabalhando seus online. pacientes. Sim, atendia. Continuei trabalhando normal todo esse período. E aí, todo fim de ano eu volto pra ficar com a minha família. Meu irmão também mora fora, então a gente se encontra aqui. Sim. Quantos países você já morou hoje? Nossa, eu nunca fiz Nunca essa fez essa conta. conta? Vamos Não. fazer. Morar o que significa? Ai, bom, vamos fazer quantos países você passou? Vai, você ficou mais de um mês, vamos pensar. Que eu fiquei mais Tá. de um mês. Tá, Indonésia, Tailândia, Austrália, Nova Zelândia, Espanha. Espanha. É que eu tô tentando ir na ordem, mas Ah, foi Espanha, Vietnã, fiquei mais de um mês também. Estados Unidos, Canadá. Canadá e acho que Brasil. e Brasil. E Brasil, 10? Brasil. Fechamos 10? 9. 9. 9 países por agora. Estamos indo pro 10º em Estamos indo breve. pro 10º já já. Já já, daqui a 2 semanas. E você acha que no meio de tanta liberdade, você já se sentiu sozinha? Ah, sim, com certeza. Estar longe das pessoas que você ama. E essas despedidas, eu acho que essa é uma parte que cansa muito da Sim, vida nômade. É despedida o tempo todo, é dizer tchau tanto para os lugares que você ama quanto para as pessoas que você conhece. Existem momentos que são importantes também, ficar sozinha. E mesmo com um monte de gente, ainda assim se sentir sozinha. E muitas vezes estar sozinha e em solitude, muito feliz de estar sozinha. Então tem os dois polos, assim. sim, sim. E o que você acha que isso te ensinou sobre liberdade, sobre a vida, sobre as relações, esse tempo em tantos países? Sobre relações, valorizar e cultivar com intencionalidade mesmo. Então, eu tenho um dia, quando eu tô muito na correria, normalmente eu converso com as pessoas diariamente. Mas quando eu tô muito assim, fuso horário e tal, pelo menos um dia eu tenho de fazer uma chamada de vídeo, pelo menos com uma das pessoas que são importantes pra mim, de mandar uma mensagem aí como é que você tá, sem, mesmo que eu não tenha assunto nenhum, mandar um audião contando alguma coisa e passeando pela rua e falando. Então, cultivar com intenção essas relações, valorizar mesmo. E ser uma boa casa para mim mesma, onde quer que eu vá. Então, se eu estou no paraíso e a minha cabeça está um inferno, Sim, não adianta nada. Então, cuidar desse ambiente interno para que eu esteja confortável onde quer que eu esteja. sim. Você pode comentar, tipo, 3 aventuras mais legais que você já viveu pelo mundo? Sim, uma viagem pelo norte do Vietnã, que foram 4 dias de moto, Ah, que eu vi paisagens absurdas, de incríveis. Então, acho que essa foi uma maravilhosa, assim. Gosto de falar do mergulho. Mergulhar, acho que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Pular de paraquedas também. nossa, meu Deus. Nas neves, foi muito legal. Falei 3 já, né? Mas Ah, tem mas uma pode falar que mais. eu fui acampar sozinha de camper van na Austrália. Isso pra mim foi O que é muito. camper van? É aqueles carros que viram uma casa, assim. Então Tá. o banco de trás vira uma Ah, cama, tem sei. cozinha no porta-mala. Tá. E aí eu fui sozinha 3 dias também numa camper van. E teve um retiro que era espiritual, de bruxas, não sei o quê, num barco pra ver baleias Meu Deus, onde? na Austrália. Foi Gente! muito legal esse também. Então, assim, muitas experiências. E teve também, uma viagem de 4 dias num barco na Indonésia, que você ia passando por vários lugares e uma delas era uma praia rosa. Era uma areia rosa com mar turquesa, Meu chama Pink Deus! Beach.
Então, um lugar maravilhoso. E aí, nesses meios do caminho, a gente mergulhava com tubarão-baleia, com snorkel. A gente viu o dragão de Komodo. Então, teve... Assim, e era isso. 20 pessoas dormindo em colchonetes. Aham. Coisa doida. Foi muito legal. Que legal, que legal. E aí, falando não só sobre as amizades que a gente faz pelo caminho, mas sobre os dates que a gente também marca pelo caminho, né? Sim. Como que é pra você se relacionar com pessoas de culturas diferentes? Você sente muita diferença na maneira de paquerar, de flertar, de beijar, sexualmente falando também? Olha, sim, né? Sim, né? Sim, sim. Pelo molho. Sim, pelo Que falta, sazon. o sazon dos latinos é bem diferenciado. E o ritmo, né? Sim. O ritmo. Eu percebo, apesar das pessoas falarem muito que, porque europeu ou pessoas de outros países que não são América Latina são muito mais devagar e não sei o quê. Sim. Eu acho que tem duas extremidades, assim. Ou são realmente mais lentos, aí não chegam, aí demora 1 milhão de dates pra dar um beijo, tal, Sim. tal. Também tem aqueles que te sexualizam. Sim. Por você ser brasileira, por o estereótipo e tal, e aí não querem nem trocar meia dúzia de palavras. Exato, E aí sim. tem que dar uma freada. Acho que a minha experiência, né, também... Porque quando nós moramos na Espanha, aqui, Stephanie, não moramos juntas, né? Mas moramos na cidade ao mesmo tempo, nos conhecemos como amigas mesmo lá, porque a gente se conhecia no Brasil, mas não tinha relação. A minha experiência lá foi muito mais de entender a individualidade de cada pessoa do que, na verdade, a predominância de cada cultura. Sim. Porque, realmente, tinham pessoas europeias muito recatadas, tinham pessoas europeias muito safadinhas, né? Mas acho que é inegável o molho latino. Sim. Realmente tem um negócio ali que funciona melhor, tem mais graça, tem mais charme. Sim. Eles parece que eles têm talvez uma elegância, não sei se é ruim eu usar essa palavra, mas é uma coisa às vezes meio blasé também, né? Sim. Europeia na hora da paquera. Mas acho que vai muito mais de pessoa pra pessoa. O que é muito engraçado, e nós duas conversamos sobre isso enquanto a gente morava na Espanha, é transar em outra língua, gente. Ai. Desculpa, mas assim, muito engraçado. Sim, eu acho muito legal. Você acha também. muito legal? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Eu gosto de aprender as palavras que a pessoa gosta de usar, tal. E eu gosto também de falar português. Do sexo, eu também Sim. gosto, acho sexy. Sim. Super sim. sexy. Sim, e normalmente as pessoas gostam, mesmo que elas não entendam nada. Não, seu gostoso. Todo mundo, ai, gostoso, Que delícia. gostoso. Gostoso, você me chama de gostoso. Não, que delícia. Que delícia, é muito ótimo. bom. Mas assim, gente, é muito engraçado. E eu, inclusive, recomendo que você, antes de ir morar em outro país, ou antes de viajar, dá um Google, né? Vocabulário sexual em espanhol, vocabulário sexual em inglês. Eu já ouvi uma história, eu não sei se eu te contei. Eu acho que foi de alguma amiga nossa lá de Barcelona. Não lembro de quem que é essa história. Tô expondo a história da pessoa, nem sei quem é. Mas bom, Que a gente não sabe quem é. a pessoa me contou que uma vez tomou... O clubinho da libido é literal, tá, gente? Se preparem, você literal agora. Tomou uma gozada na cara porque o cara estava falando vai a correr, vai a correr, vai a correr. E ela, assim, ficou sem entender o que ele tava falando. Correr pra onde? Correr pra onde? Ela tava fazendo um bom sexo oral ali com a boquinha linda dela. E ela disse que ela meio tirou o pau do cara da boca pra meio perguntar. E nisso tomou uma gozadona na cara. Gente, em espanhol, voy a correr é tipo, estou gozando, vou gozar. Ou tipo, estou ligando, estou casi. Me voy a correr, me voy a correr. Eles falam, né? Pra gozar em espanhol. E até entender isso, E eu ria um pouco quando falavam isso pra mim. Eu achei uma coisa meio cômica. Sim. Porque voy a correr, cara, muito ruim. E teve uma também em espanhol que a pessoa tava sentindo um pouco... Tinha, né? Um pauzão. O homem tinha um pauzão. E aí a pessoa começou... Ai, tá doendo, dole. Duele, algo assim. E aí a pessoa entendeu que ela tava falando dale. E foi mais forte. Tipo, ai, calma. Então, assim... Duele. É isso, né? Desmitificar que o sexo é aquela coisa
performática, tem um monte de risada e coisa no meio do caminho que a gente nem sim. imagina. Outro dia alguém me perguntou também se não... Falou, porque eu vou viver... Não lembro se era nos Estados Unidos, a pessoa ia morar num país que fala inglês. Falou, mas eu não quero transar falando oh my God, I'm coming, oh, delicious. Sexy! Deve ser realmente engraçado, gente. Se você transa em outras línguas, comenta aqui pra gente nos comentários do Spotify ou do YouTube qual que é a frase mais engraçada sexual da tua língua, porque isso é uma coisa engraçada, né? É engraçado. E a gente tá falando de inglês e espanhol, mas imagina essas pessoas que transam com pessoas que falam línguas que, né? Sim, então... mas é que assim, eu acho que nas experiências que eu tive com pessoas de outras línguas, a gente unificou ali pra língua em comum, geralmente inglês, né? Sim. Que é a língua em comum. Acho que todas as experiências que eu tive estrangeiras, falamos inglês ou espanhol, né? Lá na Espanha. Ou às vezes, nossa, essa história é muito engraçada, essa história é minha. Eu tinha um cara que eu ficava em Barcelona, você sabe quem é, depois do episódio eu vou te contar quem é. Tinha um cara que eu ficava em Barcelona, que talvez você lembre, ele encucava que ele queria falar português comigo. Ele sabia falar português, porque ele tinha morado já no Brasil, mas assim, ele tinha morado no Brasil há 10 anos. Mas ele encucou que ele queria sair comigo e queria falar em português e queria transar em português. E já teve várias vezes que, não só durante o sexo, às vezes durante uma paquera, ou a gente conversando, eu falava uma coisa, ele me respondia outra, e eu falava, não foi isso que eu quis dizer. Eu estou perguntando XYZ. E ele continuava respondendo. E é quase que eu olhava pra ele e falava assim, ó, meu amor, vamos falar espanhol? Vamos conversar numa língua que todo mundo se entende? E às vezes durante o sexo ele também soltava umas coisas que não era bem o que ele queria. Então assim... confusões podem acontecer. Confusões acontecem. Né? A gente tem que contar um pouco com a linguagem do corpo, mas isso é desafiador, porque se nós duas, né, como sexólogas, falamos muito para as mulheres falarem o que querem na cama, às vezes difícil se aquela língua não tá completamente dominada. Né? A gente vai ter que contar com a linguagem do corpo, do yes, no, stop, que eu acho que vira universal. Sim. Né? E até se você falar em português com confiança, assim. Sim. Bom. Ai, que delícia. A pessoa vai entender, vai ficar ali. E é muito bom. Sim. E aí, falando do tema libido, pra gente ir fechando esse episódio, viver pelo mundo também acho que muda a maneira como você se relaciona com o seu desejo, como você vive seu desejo e como você vive a sua libido, né? Você acha que as suas viagens aumentam a sua libido? Sim, em todos os sentidos. Libido, energia de vida. Sim. Que é aquela coisa da novidade. E eu gosto muito de falar dos olhos de turista, dos olhos de viajante, que é esse olhar curioso para as coisas. Então, quando eu chego num lugar novo, eu quero ver os detalhes de tudo. Como é que é a arquitetura, como é que são as cores, como é que as pessoas andam, se comportam, o sabor da comida. Então, você já tá mais presente quando você chega num lugar novo e você quer entender ali aquela dinâmica. E assim, aquela coisa da novidade, aí você abre um aplicativo de relacionamento com pessoas completamente diferentes e conversas diferentes, e aí você tem a possibilidade disso, né? Você nasceu aqui mesmo, de onde você é? Já tem uma interessância. Super. E eu acho que tem uma coisa também que a gente pode debater aqui, que é, será que quando a gente tá fora do país, seja viajando, seja morando, a gente lida melhor com a rejeição? Ou a gente lida pior? Eu tenho a sensação de que a gente lida melhor, sabe? Com, eu vou chegar nesse cara na festa mesmo porque eu nunca mais vou ver, ele não conhece ninguém que eu conheço, eu vou sair com essa pessoa mesmo porque eu não preciso prestar contas depois porque é do meu grupo de amigos, né? Eu acho que tem uma sensação de liberdade nisso, né? Eu sinto que tá no campo da diversão. Sim. Da diversão, que aí você tá, você vai tentar, e aí se não der, tudo bem, não diz nada sobre você. O que eu sinto, e eu senti muita diferença, assim, recentemente, de São Paulo e outros lugares, é que eu me sinto mais aberta também a sair com outras pessoas quando eu tô fora. Porque quando eu tô na minha cidade, na cidade que eu cresci, eu tenho minha família, minhas amigas, então eu tenho muitas outras coisas para além de dates para colocar minha energia. E aí eu fico fechada. Sim. Assim, tem que ser uma pessoa que eu queira muito sair pra me tirar de, vou deixar de sair com uma amiga, ou vou deixar de fazer uma coisa que eu quero muito, ou alguma coisa que tá na minha rotina, pra sair com essa pessoa. E quando eu tô viajando,
é sempre uma experiência. Então, eu vou sair com uma pessoa e aí, normalmente, essa pessoa me leva pra um lugar que eu jamais iria sozinha. Exato. Um lugar local, um lugar diferente. Aí eu tenho uma história legal. Então, eu tenho muitas histórias de pessoas que eu fiquei que viraram minhas amigas depois. Sim, sim. Porque a gente viveu coisas muito legais, me levaram pra lugares muito legais. Então, eu fico mais aberta também a me relacionar com pessoas diferentes, de estilos diferentes, que não são um padrãozinho, assim, que eu tô acostumada. Acho que isso super... Quando eu cheguei na Espanha, nosso mestrado atrasou um mês pra começar e eu tinha um mês meio sem fazer nada, né? Morando lá em Barcelona. E aí eu quis pegar esse mês pra aprimorar meu espanhol, que não tava muito bom. Sabe o que eu fiz, gente? Método Anitta. Eu amo o método Anitta. Um date por dia. Método Anitta, eu falo porque a Anitta dá uma entrevista que perguntam pra ela como você sabe todos os sotaques da América Latina. Ela fala, novios, assim, namorados, porque se eu quero aprender o sotaque da Venezuela, eu vou lá e saio com o cara da Venezuela. Se eu quero aprender o sotaque do México, eu vou lá e saio com o cara do México. Eu fiz um pouco isso. Todos os dias era um date diferente pra aprimorar a minha língua. A língua. A linguagem, porque a língua sexual nem sempre deu certo. Tenho boas histórias, nem todos os dates foram interessantes nesse sentido. Mas foi bem isso, eu conheci lugares que eu nunca ia conhecer se não fosse, né, por uma disposição que a gente tá em relação aos dates. Acho que as viagens dão pra gente essa disposição e que a gente pode sim também instaurar na nossa vida, na nossa cidade, né? Ainda mais, gente, quem é de São Paulo, pelo amor de Deus. Outro dia eu cruzei a cidade pra ir num aniversário de um amigo do meu namorado. Eu achei que eu tava viajando, é porque essa cidade é gigante, né? Eu fui pra um bar que eu, assim, não conhecia ninguém, o bar cheio, olhei e falei, nossa, outro mundo, né? Então a gente tem essa liberdade também. Sim, sair da bolha, né? Sair da bolha. E tem uma coisa que eu acho que é importante dentro desse ponto do divórcio e viagem, Por favor. que eu não vivi aquelas coisas que a gente vive na adolescência, então eu sinto que eu tive que aprender como adulta coisas que as pessoas aprendem com 20 e poucos, às vezes ali com 17 e tal. Então, como ser solteira. Eu tive que aprender assim, e aí eu fui aprendendo viajando também. As pessoas às vezes não vão falar comigo no dia seguinte, não vão me ligar. Não é porque a gente ficou uma vez e a pessoa falou que ela queria viajar comigo, que a gente vai de verdade viajar junto. Ai, mas isso é um saco. Ai, né? é horrível. Quem fala? Por que vocês falam isso? Por que fala? Isso me acha um saco. Que raiva que eu tenho de quem fala. Inclusive, eu criei muito trauma por causa disso e eu comecei a falar muito disso nos dates. Que assim, a pessoa vira e fala, ai, porque nossa, tem uma peça de teatro super legal, a gente pode marcar de ir juntos. Eu falo, a gente vai marcar mesmo de ir juntos? Porque esse papinho fiado, amiga, eu acho um porre. E porque não eu crio precisa. expectativa, eu fico animada, eu quero ir na peça junto, eu quero ir viajar. E não precisa. Sim, você falou da rejeição, e sim, eu acho que dependendo do contexto a gente lida melhor com rejeição viajando, mas eu sofri muito. Não, exato, eu também ia falar disso. Eu sofri muito, muito, porque aí você acha que a pessoa, porque é, sei lá, de que país, então, e é outro viajante, então vai falar, né, vai fazer o que tá falando. E, nossa, até eu entender que as pessoas faziam isso, de mentir pra te levar, e aí eu falo, moço, mas eu já tava lá, eu já ia transar com você não precisava me prometer um romance de viagem. Sim. Tava tudo bem. Não, e essa coisa da rejeição, até por isso que eu trouxe mais em forma de pergunta, acho que na paquera a gente lida melhor com a rejeição, mas, por exemplo, quando eu terminei a relação que eu tinha fora do país, quando eu fui terminada, foi horrível. Eu lembro. Você lembra? Foi horrível quando eu fui terminada fora do país, porque você cria uma relação, você se aproxima, você cria um vínculo, uma âncora, uma família numa pessoa ali em outro país, e quando você é terminada, levam fora. Cara, cadê minhas amigas? Tipo, tinha amigas lá, mas cadê as minhas amigas que eu tô acostumada pra me dar colo? Cadê o samba que eu quero vir encher a cara? Sorte que em Barcelona tinha e eu enchi a cara mesmo um dia. Eu contei pro samba inteiro em Barcelona que tinham terminado comigo um dia. Contei pra todas as pessoas que falavam comigo, porque eu precisava desovar aquilo, sabe? Mas eu sofri muito. Sim. E depois foi o glow up do verão europeu. Graças a Deus que eu fui terminada na primavera. Porque aí no verão eu tava no glow up, fiz todas as viagens que eu queria fazer e minha vida foi maravilhosa. Foi. Mas é difícil. Que é muito legal também, né? Essa transformação pós-término. Que é isso, né? Você passa ali por aquele momento de fossa e depois você vai viver experiências que se você tivesse com aquela pessoa, você não ia teria viver. vivido. Eu, assim, na época eu não conseguia ver isso, porque na época eu tava muito apaixonada. Mas, gente, graças a Deus que esse cara terminou comigo.
porque eu fui nas festas de Berlim sozinha, sabe? Fui nas baladas sexuais de Berlim sozinha, fui pro Marrocos sozinha, fui pra Olimpíada, que era meu sonho, Ai, e ver um verdade. jogo da Olimpíada. Lembra que eu fui? Sim, lembro. Enchi a cara na Olimpíada com os brasileiros, fiz samba na rua de Paris. Nossa, eu vivi tanta coisa que se eu tivesse com aquele homenzinho não teria vivido. É isso, a gente lembrar que essa fossa, ela é passageira, pra quem tá nesse momento de, termina o divórcio, não divorcio, essa fossa não tem por onde escapar, vai doer, vai doer muito, mas quando passa, você vive coisas que você fala, nossa, esse homem me fez um favor. Sim, esse homem me fez um favor. Totalmente. Então, pra gente fechar o episódio, pra quem tá nessa dúvida agora de ou dúvida se vai divorciar ou não, ou num início de divórcio e tá com medo do futuro, o que você falaria pra essas mulheres? Não tem anestesia. Assim, acho que o lance é realmente rede de apoio, amigas, se enche de amigas, de coisas gostosas pra fazer, chora o que tem que chorar, vai chorar mesmo, vai doer, e ser autocompassiva. Acho que esse momento de autocompaixão, de esse luto, essa dor, ela vai durar o tempo que ela tiver que durar. Porque tem muito disso, né? Da pressa. Ai, mas eu já devia ter superado. Ai, mas já passou 2 meses e eu ainda não superei. Gente, autocompaixão, terapia, Sim. rede de apoio, prazer e explorar o seu corpo, que está vivo. Então, vai dar um carinho para esse corpo, seja na masturbação, seja nesses momentos de vou tomar um banho, então vou aproveitar para me cuidar, para me dar essa massaginha, esse carinho gostoso aqui na nuca e tudo. Porque vai passar. E seja viajando, nadando nas águas da Tailândia. Exatamente. Né? E fazendo esses planos, né, de sonhar. Beleza, quem sou eu agora sem essa pessoa? Porque você tem a oportunidade de se reconhecer em vida. Então, acho que é um momento importante. Que maravilha, adorei! Eu também! Conta pras meninas onde elas podem te acompanhar, se elas quiserem continuar te conhecendo. No @Stephanie Bauman, com 2 NY. E isso tá aqui na descrição do episódio e do vídeo do YouTube, as redes sociais da Esté. Sim. Que vocês podem ver. Tem o Mapa do Desejo também, se quiser saber mais sobre esse processo de tomar um cafezinho com prazer antes de levar ele pra cama. E é isso. É isso, gente. Obrigada. Então, obrigada, amiga, por estar aqui com a gente. Foi mais do que um prazer. Espero que tenha sido muito inspirador pra vocês, como sempre é pra mim. Você é muito inspiradora. Se você tá aqui pela primeira vez no Clubinho da Libido, não esquece daquele básico, se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no Spotify, seguir a gente no Spotify e avaliar o podcast com 5 estrelas, que aí você ajuda esse papo tão inspirador a chegar a mais mulheres. É um prazer estar aqui com vocês toda semana, toda quarta-feira. Eu sou a Mari Williams, vocês me acompanham no Instagram e por aqui. E a gente se fala na semana que vem. Um beijo!